Primeiro, como que você faz para conquistar mercado? E como você faz para encantar o cliente? Ou seja, fazer com que de fato ele compre o teu produto e não compre o produto do concorrente. Acho que é a maior armadilha para o empresário, que é o céu é o limite. Porque Como assim? Me explica mais. se você não conhecer o mercado, você é capaz de se frustrar. Tá, o que é conhecer o mercado? Conhecer o mercado é o tamanho dele. Primeiro você tem que conhecer o tamanho do mercado. Vou te dar um exemplo, que também tem aquele negócio do empreendedor, né? A gente abre empresas e a gente pode quebrar. E todo mundo, eu acho que não é errado a gente quebrar. A gente tem que arriscar. Em segundo lugar, ninguém olha. Mas o segundo lugar, ele é flat. Ele tá sempre no mercado, não tem problema nenhum, ele não se estressa, não tem ninguém querendo matar ele, e ele não quer chegar no cara lá. Olá, amigos e amigas! Em oferecimento à Frata Embalagem, a Fujikura, a Kilbra, a Smutec, a Novogen e também a Agroenergy, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades e informação. Hoje vamos falar de tecnologia, negócios e muito mais. E hoje, pessoal, aproveitando também, tá? Já vão, além de ser hoje o episódio, tá? Ser em oferecimento à Frata Embalagem, nós gostaríamos de trazer aqui para vocês falar um pouquinho mais da Frata Embalagem. O que nós podemos falar da Frata Embalagem? Se você busca soluções para embalagens de ovos, nossas bandejas plásticas PET são a resposta com resistência e altíssima qualidade. São feitas com 100% de material reciclado, garantindo proteção e sustentabilidade para seus produtos. Com a Frato, você não só protege, mas se destaca no mercado avícola, alinhando eficiência e responsabilidade. Frato Embalagens, excelência e cuidado com o planeta. Certo, então. Pessoal, outra questão também, o que eu vou dizer para vocês? Falando aqui, se você quiser, tá, embalagem de qualidade, é a Frato. Agora, genética de codornas, pessoal, nós vamos mudar um pouquinho. Tá aqui no ladinho aqui, aqui, né, produtora? No ladinho aqui, a Fujikura. Fujikura hoje em genética número 1 de codornas, tanto postura quanto também corte. Agora, equipamentos, gaiolas, vertical, horizontal, ninhos. Aí eu tô falando de quem? Da Kilbra, né, pessoal? Telefone aqui da Kilbra, vai lá, liga, fala com o pessoal maravilhoso. Tecnologia também em classificação de ovos, aí é a Smutec. Ó, telefonezinho aqui também no lado, Smutec, fala com o Marcelo. Classificação assim, ó, sensacional, equipamento simples, tecnológico. Vai lá, fala com o Marcelo. Agora, genética de qualidade, postura de questão ainda galinhas. Só estou falando de uma só, que é da Novogen. Novogen hoje, no sul, no Brasil inteiro, número 1, produtividade, qualidade, é Novogen. Telefone aqui no ladinho aqui também. E aquecimento de galpões, aquecimento de pintinhos, né? Tanto codorna, tanto codornas quanto a linha de corte e postura, aí é a Agroenergy, tá? Telefone também no ladinho aqui. Nosso muito obrigado a todos os apoiadores que fazem com que nós possamos criar esse conteúdo. Nosso agradecimento a todos os nossos apoiadores. E chegando aqui para falarmos de um assunto muito importante, estamos aqui com Alexandre Girardi, um empresário aqui da região sul, tá? Que vai tentar expor para nós um pouquinho do seu conhecimento. Nós não precisamos aqui, na verdade, nós não precisamos, não, desculpa. Eu quero o teu conhecimento, não informação. Informação que a gente precisa para gerar um conhecimento, Alexandre. Nosso muito obrigado por aceitar participar do Pod Aves. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? E também falar sobre o assunto que nós vamos falar aqui, mais sobre empreendedorismo. E nós temos um caso claro aqui de sucesso, que é o Pod Aves do Adriano, que é um Pod Aves que foi desenvolvido em questões de analisar um nicho de mercado que ele identificou e vem ajudando todo o ramo de avicultura do Brasil em relação a ter mais conhecimento como o agricultor, desculpa. Pode não, vai no teu tempo, o pessoal de mercado de avicultura, através do conhecimento do podcast dele, consegue inovar em seus galpões, ter fornecedores novos,
que vão, com certeza, esses episódios que ele vem fazendo durante esses períodos que ele... Estamos produzindo episódios. Estamos produzindo episódios aí pro pessoal da avicultura. O pessoal da avicultura, né? Mas, ô Alexandre, por incrível que pareça, assim, isso não é entrevista, tá? Literalmente é um bate-papo aqui. Eu gostaria até de te agradecer. Obrigado. E aqui serve para você, aqui, não sei se um brinde do podcast. Obrigado, tá? pessoal da Prato, da Prato Embalagens aí. E que tá, hoje a Frato tá nos... Pode abrir, por favor, mostra aqui, o pessoal o que é, e o pessoal fica curioso. Pô, ganhou o presente, não abriu no ar, o pessoal fica... Pô, tem uma canequinha de café aqui, a toalhinha, isso aqui pra gente da... usar na academia. Mostra pra câmera ali, quem que é essa na aqui academia. a gente usa na academia. Você malha? Você malha? Poxa. Obrigado, né, minha esposa... Faz o que a gente faz. É bom fazer um pouco de academia, a gente tem que ter saúde. Vermelho do Colorado, agradeço também. Já ajuda a gente a usar mais, né? O podcast. Essa canequinha aqui. Não vou nem perguntar se você é gremista ou colorado, que já sei. Mas aqui. O pessoal não sabe, a nossa audiência não sabe. Agradeço o pessoal da Frato Embalagens aí. Vamos usar sim, com muito prazer. Show. Alexandre, vamos lá. Vamos falar primeiro, tá? Fica tranquilo, relaxa, né? É um bate-papo mesmo aqui. Mas antes, tá? Nós vamos entrar sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre estratégia de venda. E o podcast, o Pod Aves, ele eu digo que ele é um exemplo nisso, porque hoje nós pegamos um nicho, hoje nós somos considerados o maior podcast latino-americano de avicultura, e nós estamos aí graças aos convidados que nós chegamos a esse patamar, porque o apresentador pouco importa. O que importa é o conhecimento que os convidados nos compartilham aqui. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, tá? Nós gostaríamos de conhecer primeiro a pessoa Alexandre, porque hoje você no Sul, quer queira, quer não, né, aceitar ou não, você é um empresário hoje que tem sucesso, graças a Deus, né? Mas quem é o Alexandre Pessoa, assim? Se apresenta para nós, dê suas credenciais. Bom, hoje eu tenho 52 anos, né? Apesar dessa idade eu já sou avô, tenho uma netinha de 3 anos e galguei a minha carreira empresarial baseado em princípios de ética, também norteando sinceridade nos nossos negócios, na nossa empresa. 53 anos. 53 anos de idade. Tá jovem ainda. Jovem. Puxa vida. A minha empresa hoje nós estamos com 29 anos de mercado, então para o nosso ramo de TI, na realidade o que eu faço hoje, eu trabalho com uma commodity também, né? Eu trabalho com venda de computadores, o mercado de tecnologia de informação ele é gigante. A maioria das empresas, nesse decorrer desse período, voltou mais para a parte de serviços, e a gente é uma das poucas empresas que trabalha com caixas, né? Então, eu ainda sou uma empresa que vende computadores. Então, o mercado de venda de computadores ele é gigante no Brasil, né? Só que a nossa empresa tem 28 anos de existência, então o cliente que nos procurou lá em 95, 97... Hoje eles também nos acham, sabe? Então, se você pegar o mercado de informática nesse período aí, eu vi muitas transformações, muitas empresas surgiram, desapareceram, né? E aí todo mundo pergunta como é que eu consigo sobreviver num mercado de commodities, que eu só vendo caixa, na realidade. Não só vendo caixa, mas dentro do vender uma caixa, de fazer uma venda, você tem muitas coisas que você agrega. Ou é a qualidade do produto, também relacionado ao atendimento do cliente, que isso é principal. Não adianta você querer ser um empresário e você não ter uma gestão de atendimento a cliente, passar confiança no que você está vendendo, informando os produtos de qualidade, apesar da marca que a gente representa, ela ajuda muito isso, mas não só a marca, ela ajuda para mim e para os meus concorrentes, que também vendem a mesma marca, né? Então, como que a gente consegue, dentro deste mercado, ser vencedor e ter sucesso, e essa parceria que nós temos com os nossos fornecedores também de longa data, né? Nós no Brasil fomos a primeira empresa que começou a comercializar esses equipamentos. Nós trabalhávamos com esta mesma linha, essa empresa foi adquirida por uma outra empresa e depois desta aquisição nós fomos nos primeiros contratos no Brasil. Isso foi lá em 2005 para esta companhia, né? Antes disso nós trabalhávamos com outras linhas e nós estamos ali há 20 anos firmes no negócio com essa companhia. Você fala que... Vamos lá, vamos desmembrar agora esse teu conhecimento. Você fala que você vende caixa. Que caixa, assim? Tipo, desculpa, agora fiquei... Porque dentro do ramo de TI, eu vendo computador. Tá. Então seria caixa, eu vendo um computador. Eu não tenho valor agregado, não faço serviço.
A maioria das empresas de TI hoje, elas são empresas que trabalham com desenvolvimento de sistemas, prestam soluções em relação a empresa vai fazer a implementação de um sistema, então essa empresa vai vender serviço. E a caixa commodity, em termos de rentabilidade hoje, de negócio, ele é o mais difícil de você manter perpetuar. Estou falando nesse sentido, né? Ou seja, ficar no mercado. Muito tempo, uma empresa que está há 26 anos, entre aspas, fazendo a mesma coisa, teve oportunidades de migrar para acompanhar o mercado em termos... Eu comecei vendendo computadores, entregando computadores. É um mercado que ainda é grande, tem expansão, mas eu fiquei naquele nicho. Eu não escolhi agregar crescimento dentro da minha empresa, entre outras áreas. Então, em relação a esse tipo de negócio para tecnologia de informação, ele é, digamos, o menor em relação à quantidade de oportunidades de negócio que você possa gerar receita. E a gente hoje é uma empresa bem estabilizada, sanada. A gente é uma empresa que não passou por todas as crises do Brasil e a gente continuou existindo, fazendo um negócio básico da informática, que é entregar o computador para as empresas, né? Naquela época que nós começamos, era bem o início, as empresas estavam começando a se informatizar, os processos eram praticamente todos manuais, eram com máquina de escrever, então a gente começou desde aquela época. Passaram-se 20 a 25 anos desse período, a inovação está cada vez mais presente na vida das pessoas, inclusive agora com a questão da inteligência artificial, que vai mudar muita coisa até para o mercado de aves. Acreditamos que se vocês que trabalham, você tem ali um aviário, você trabalha com venda de ovos e provavelmente, até vou falar aqui que o nosso objetivo do nosso podcast é empreendedorismo, né? Tem com certeza algumas oportunidades que você possa, quem gostaria de começar a pensar em trabalhar até com avicultura e é da área de tecnologia, talvez ele não tenha pensado em desenvolver soluções de IA para o mercado de avicultura. Certo? Isso é uma coisa que é bem viável, provavelmente. Isso é o futuro também. Isso vai ajudar o avicultor a melhorar seus processos de fiscalização e gestão dos seus aviários. Né? Existem muitas coisas que hoje são feitas com IA que as pessoas ainda desconhecem, a parte de segurança pública que está vindo aí, mas todas essas aplicabilidades desenvolvidas para outros setores, provavelmente tem muita coisa que pode ser utilizado no modelo de negócios de avicultura. Tá. Perfeito. Eu acho que a IA ela tem sim espaço, principalmente dentro da avicultura, porque nós trouxemos aqui o Dr. Pipe, que ele nos deu uma aula sobre redes neurais, né, produtora? Redes neurais. E foi maravilhoso. Ou seja, nós temos ainda um grande oceano, vamos falar assim, para a gente navegar dentro da avicultura para a questão do tratamento da IA. Mas o nosso bate-papo aqui é porque também, tá? Indiferente se é avicultura, indiferente se é vendas de computadores, indiferente se é venda de copo, de caneca, de microfone, não importa. São negócios. Isso. E negócios têm que ser tratados todos de forma profissional. E aí, é uma pergunta que eu me faço aqui, e eu gostaria realmente de te fazer essa pergunta, como que você navegou, tipo assim, porque o que você fazia antes de fazer a venda de computadores? E qual foi a tua estratégia para poder conquistar o mercado? Porque isso também serve para o próprio avicultor, tanto na questão carne quanto na questão ovo. Porque a estratégia de negócio de venda e de atingimento de mercado pode até ser a mesma. Sim. E eu gostaria de saber como que você fez para poder... Primeiro, como que você faz para conquistar mercado? E como você faz para encantar o cliente? Ou seja, fazer com que de fato ele compre o teu produto e não compre o produto do concorrente. Bom, primeiro vamos lá para a origem do empreendedorismo, certo? Eu acredito que são perfis, certo? Como você assim? Hoje... por que você decide ser empresário? O que te faz tu ser um empresário e não ser um funcionário de uma empresa? CLT. Tá? CLT, ou até mesmo hoje tem muitas pessoas que já não trabalham mais por CLT, são microempresas, mas elas prestam serviço para empresas. Elas não são empresas que vão ao mercado captar clientes. Eu tenho um negócio que... É isso, estou voltando a falar de perfil, né? Então hoje nós temos... Para você primeiro ser empresário, você tem que ter um perfil. Tem que estar no seu DNA.
certo? Você acha, treinando, será que não dá? É muito difícil. Eu acredito que todas as empresas, se você for fazer uma análise de como elas começaram, um dos sócios, ou os dois, ou alguém era empreendedor. Talvez o maior problema das empresas hoje, tá? E um aprendizado que eu tive, é a gente tem uma necessidade e a gente tem uma oportunidade. Quando a gente monta a gente pega essas duas questões juntas, é um surgimento de um negócio, certo? O que a gente esquece no início é a gestão financeira. Mas o que antes de entrar nesse assunto, sim. O que para você é ser empreendedor? É isso que eu não consigo... eu tô só me referindo à questão de eu tenho um perfil empreendedor, talvez uma pessoa tenha um perfil de trabalhar ser um funcionário. Tá. Seja por carteira assinada ou não, ele não tem o perfil de ser um empreendedor. Ele acha que a vida dele toda é uma segurança, eu ter um salário mensal, tá? Dica que eu dou para esse tipo de escolha, que tem que ter essa escolha, porque senão todo mundo era empresário, não existiria funcionários, as empresas não produzir. Essa cadeia toda é que, se eu entrei numa empresa, eu tenho que entrar com objetivo. Se eu entrei de office boy, e se essa empresa é uma empresa boa, qual é o plano de carreira dessa empresa para que eu consiga chegar no máximo posto graduado dessa empresa? E eu tenho que estar feliz lá dentro, também como funcionário. Porque se eu não estiver feliz lá dentro, eu vou começar a me frustrar. Essa relação de trabalho vai ser uma obrigação, não vai ser um prazer. Então, toda vez que uma pessoa levanta de casa e vai trabalhar por obrigação, não por prazer, ela não vai se dedicar 100% e ela vai ter uma frustração na vida dela. Tá? Só um exemplo, a minha empresa eu abri com 17 anos, né? Mas... Você tem a sua empresa desde os 17 anos? Eu comecei a empresa com 17 anos. Caraca. A atual a gente tem há 26 anos. Porque também tem aquele negócio do empreendedor, né? A gente abre empresas e a gente pode quebrar. E todo mundo, eu acho que não é errado a gente quebrar. A gente tem que arriscar. A gente pode acontecer de quebrar. Só que você tem determinados momentos onde você pode quebrar. Quantas vezes você já quebrou? Já? 2 vezes, mas eu quebrei até os 25 anos. 24, por aí, mais ou menos. Eu não me lembro exatamente, porque são 30 anos, é muito tempo. Sim. Mas também meu pai me ensinou uma coisa muito interessante, até do lado do empreendedorismo. E a gente, às vezes, quando os pais falam, a gente não acredita, né? Uhum. Mas olha, uma empresa para dar certo, ela tem que ficar 5 anos no mercado. Então você tem que pensar que os 5 anos serão os piores da tua vida e você tem que pensar como empresário. E essa é a questão que eu falo do financeiro. Você tem que separar a pessoa física de jurídica. Você quer abrir um negócio, então, como eu falei, identifica o nicho de mercado que você quer abrir. Todos temos oportunidades. E como ele falou isso, aí na segunda vez que eu comecei de novo o negócio, eu vou pensar, vou trabalhar durante 5 anos. Separei física e jurídica, onde a gente tinha uma receita, a gente não pegava todo o dinheiro. É que também com 18 anos tu fazia uma venda, pegava aquele dinheiro, tu gastava todo, não aplicava na empresa. Aí quando tu ia trabalhar outro dia de manhã, mas como é que a gente vai pagar as contas? Que a gente pegou o nosso dinheiro. Isso é normal do empreendedor. Okay. Mas se você vai aprendendo essas diferenças, que a gestão financeira te mostra isso, e hoje em dia eu aconselho qualquer pessoa que vá fazer um negócio, ela passa um curso, tem Senac, Sebrae, internet, de como você faz a gestão financeira do seu negócio. Independente de começar com capital próprio ou não, isso é o mais importante, né? É a dificuldade de tu entender que, eu entendo assim, que você faz um negócio, a parte fiscal ela é muito importante. Ele também é um dos balizadores de ver se o seu negócio está indo bem ou não. Porque no momento que você para de pagar impostos, é porque você tem algum problema financeiro na tua empresa. E aí você deixa de pagar o governo para poder sobreviver. Então você tem que começar a olhar esse lado de impostos. E quando você vai abrir um negócio, também outra dica que eu dou, que a gente tem esse problema. O empreendedor tem dificuldade de não querer pagar imposto, porque ele acha que paga muito. A gente paga muito imposto no Brasil, mas isso faz parte do negócio. Porque se você é funcionário, você é descontado na sua folha os seus impostos e você nem percebe, você não reclama, você reclama daquilo, mas você não sente. Então, se você faz empreendedor, você tem que saber que isso é natural do jogo. Então, considere todos os seus orçamentos descontando da carga tributária. Assim você não vai ter problema financeiro. A minha margem de lucro tem que ser em cima de um resultado de custo
menos impostos, que aí você consegue saber que eu ganhei minha margem em cima desses X reais. Por exemplo, é R$100 meu preço sem imposto, com imposto 130. Vamos botar minha margem em cima dos R$100, certo? Se eu botar 10% em cima dos R$100, digamos, que essa é a minha margem, eu vou pagar aqueles 30 sem problema nenhum. Por quê? Porque eu estou fazendo a minha análise de custo baseada num preço que eu já descontei os impostos da minha operação. Então você fica com uma coisa mais tranquila em relação à gestão. Será que a carga tributária do Brasil é muito alta? É muito alta, né? Muito alta. Porque, cara, não sei, eu fico pensando assim, ó, na avicultura, por exemplo, tanto uma coisa que eu acho ingrato. Poxa, você vende aqui um produto, tá? E você pega o seu produto, você vende para outro estado, você paga o imposto interestadual, né? Só que se você, olha só, você vende para fora do país, você não paga nada. É zero de imposto, Na realidade, isso é uma questão de governo incentivar a exportação para você ter receitas em dólares para poder fazer o controle da balança comercial, né? Sim. Então, o que determina hoje, se o governo não der esse incentivo para você exportar e você cobrar impostos, você vai aumentar o custo para o estrangeiro. Provavelmente ele vai ver análise de competitividade internacional. Isso. Então, nós temos que ter uma paridade de custo dos nossos produtos com o mercado internacional. É assim que vai decidir que um país compre do nosso país. Se a gente não tivesse incentivos para esse tipo de cadeia, a gente não vai ter uma entrada de dólares suficiente para equilibrar com o que a gente importa. Então, o dólar, nesse sentido, tem essa variação cambial, mas por essa questão em relação ao fluxo de entrada de moeda, tanto como investimento em aplicações financeiras, mas o principal, se você tem um país que ele é sólido no ramo industrial exportador, você fica menos dependente do mercado financeiro. E claro, o governo olha isso com bons olhos, mas ele também tem que olhar com bons olhos que a empresa que está aqui, que paga os seus impostos em relação às atividades no Brasil, que ele é uma empresa que contrata gente, gera economia interna. Então, a carga tributária hoje, eu vejo que ela, se você pegar os dados históricos, o problema do país não é arrecadação, porque eu acho que esse mês, no mês passado, a gente está batendo recordes sobre recordes de arrecadação e o governo cada vez aumenta impostos. É a mesma coisa da gente, da nossa casa. Se a gente não economizar ou gastar mais que arrecada, a gente vai acabar tendo que gerar um aumento de alguma outra fonte de receita para poder suprir as suas necessidades. Só que isso acarreta com 100% na produtividade do país. Pois certo? Mas é questão tipo assim, ó, esses dias não, tempo atrás eu falei com um empresário também, lá em São Paulo, e ele falou assim: Adriano, se o governo só não atrapalhar, ele vai ajudar muito. Ele só não pode atrapalhar. E isso é brabo, mas assim, voltando ao nosso papo de antiga, o nosso outro papo que eu não consegui entender ainda, beleza, ok, então eu tenho um produto ali, você começou a vender daí os computadores, vamos falar assim. Isso, aí que vem a questão Como identificar o cliente? Não, aí é uma questão de mercado, tá? Então, você vai virar empreendedor, por exemplo. O mercado aviário, ele é gigante. Certo? Muito. Então, tem pessoas ou tem empresas que talvez tenham uma capacidade de faturamento, elevar seu faturamento, mas como é que ela vai fazer isso? Tá? Ela tem que entender o tamanho do mercado. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai abrir uma empresa é saber o produto que você vai vender, né? Eu tenho aqui, eu até trouxe assim, são 7 pontos cruciais. Eu não vou falar, vou falar só de maneira geral. Fala o que você acha. Que a gente tem que analisar. Primeiro, se você não conhecer o mercado, você é capaz de se frustrar. Tá. O que é conhecer o mercado? Conhecer o mercado é o tamanho dele. Primeiro, você tem que conhecer o tamanho do mercado. Vou te dar um exemplo, certo? Digamos que eu já tenho eu estou fazendo um negócio. Se eu vou abrir um restaurante, tá? Ou se eu vou eu abro numa rua que não tem um fluxo e é uma região que não tem muito comércio, só tem mais residência, a chance de eu ficar com aquele negócio em pé é muito pequena. Porque você não tem uma atividade econômica em volta que faça com que os restaurantes sobrevivam. Certo? Se você vai abrir uma loja de rua, se não passa gente, por melhor que seja o seu mercado,
não tem fluxo de gente. Você vê hoje muitas lojas fechadas em avenidas, porque o fluxo de pessoas não é condizente com a capacidade de você manter a sua loja aberta. Eu acho que muitas fecham por falta de estacionamento, que as pessoas... Sim, mas aí é uma questão de cultura. Se você olhar, e é uma cultura assim... Vou citar os americanos, tá? Se você vai para os Estados Unidos, você vê grandes malls, que são concentração de lojas e um grande estacionamento em volta, tá? O que as farmácias hoje estão fazendo? Se você pegar a maioria das farmácias, pegam lojas de esquina com estacionamento. Alguns malls construídos em Porto Alegre hoje estão nesses modelos, tá? Tem o Open Mall, tem alguns outros lugares que já estão sendo produzidos, aliás, pensados nisso. Só que isso vai ter que ser você quer readequar aqui a nossa região aqui do 4º Distrito, você pega Farrapos ali, e uma coisa que a gente percebeu que talvez na época era muito útil os corredores de ônibus, mas ao passar do tempo os corredores de ônibus foram os maiores detratores dos comércios de rua. Porque se você olhar a pessoa, ela atravessa a rua, vai pegar o ônibus no corredor, então ela não circula nas calçadas. Ok. Então isso ocasiona a falta de circulação de gente, que ocasiona o fechamento das lojas. Foi um tiro no pé. Tiro no pé. Se você olhar Farrapos e Assis Brasil, a maioria das... É porque o pessoal não conhece as Farrapos. Não, se você olhar... Corredores de ônibus... Corredores de algumas determinadas cidades, ela tem a tendência. Então, isso chama análise de mercado. Mas isso foi uma tendência que foi a evolução do mercado, do comércio nesses 20 anos, trouxe isso, porque a informática... A pessoa não comprava por internet. Então, quando essas tendências começaram a acontecer, o empresário, porque talvez ele não tinha uma gestão comercial, financeira, nós temos um grande problema com você é empresário. Todo mundo é empresário quando você tem a roda girando. Ok. Porque a roda girando, às vezes, você não faz nem provisionamento financeiro de capital de giro. Você está vendendo todos os dias, o dinheiro está entrando. Se você não tem o controle financeiro, você acha que aquele dinheiro não vai acabar. Quando começa a diminuir o fluxo de clientes de venda, é que começam os problemas. Você deixa de pagar imposto, mas tu tem que detectar isso. Você tem que ter métricas que detectem isso. Se você não fizer essa análise, você não vai conseguir ter capacidade de reação, certo? Então você está tão acostumado com o meio de negócio que você trabalha e você não tem a capacidade de reação e nem está enxergando que o mercado está mudando e você está ficando para trás ou você está deixando as tuas estruturas por falta de gestão financeira entrarem em colapso, certo? Okay. Mas voltando ali à questão de como eu identifiquei o mercado de informática, digamos assim que hoje o meu mercado seria de R$1 bilhão, tá? Ok. R$1 bilhão é o meu mercado. Potencial de vendas. Potencial de vendas é de R$1 bilhão. Eu tenho que saber qual é a capacidade de geração de receita da minha empresa. Desse R$1 bilhão, quanto que eu tenho capacidade, quanto a minha equipe consegue me entregar. Então, se é 1%, 10%. Então, se eu faturar 10%, eu vou faturar R$100 milhões. Mas eu tenho capacidade, não tenho capacidade de faturar R$100 milhões. A minha empresa, pela estrutura que eu tenho capacidade de 1%. 1%, R$10 milhões. Se R$10 milhões ao ano, R$1 milhão por mês, mais ou menos, ele vai pagar toda a minha estrutura? Pô, vai sim. Cara, olha o negócio bom que eu tenho. Eu tenho que vender só para 1% disso aqui. Tá, então, por exemplo, assim, ó, vamos trazer... Então, essa é a questão, se tu não conhecer também de mercado, porque às vezes tu faz um negócio que tu acha que tu vai vender 100 milhões. Só que se o mercado compra só 100, tu não vai ser... Ninguém é 100%. Sim. Então, vou trazer para o mundo da avicultura, por exemplo. Vamos falar a questão de... Não vou falar a questão de ovos, eu vou falar a questão de uma empresa que queira vender produtos pro aviário. Sim. Tá. Vamos falar... É que é o meu negócio, é B2B, certo? Isso. O B2B... Para mim, ele é um mercado que não tem crise. Uma empresa que vende para B2B, ela só entra em crise, que é o meu negócio, porque ela não tem uma gestão comercial efetiva, ela não entende do tamanho do negócio, e tu tem que também, claro, ter um produto de qualidade. Isso é uma coisa dentro da minha história, tá? Aí que serve tanto para o trabalhador, né, que quando ele entra numa empresa, ele tem que ter um objetivo. Até onde eu posso chegar nessa empresa? E onde eu vou chegar nessa empresa é o suficiente para mim? Eu tinha esse meu objetivo como vendedor de computador. Tá. Vamos pegar a Frato, por exemplo. Tá? Desculpa de novo. Vamos pegar a Frato. A Frato vende embalagens para ovos. Sim. Frato nos patrocinando aqui. Vamos pegar a embalagem para ovos. Então ela vende bandejas de dúzia e meia dúzia, aquelas de PET. Certo. Tá?
Como que o Rodrigo, que é o dono da Frato, ele vai fazer para mapear o mercado? Como que ele vai conhecer o mercado? O que que você faria? Identificar todas os aviários que vendem ovos. Produtora de ovos. Produtor de ovo. Porque é esse cara que compra a embalagem dele. Como que você faria para identificar? Você, Bom, aí Alexandre. pesquisa de mercado. Aí tem hoje sites, por exemplo, tem sites de pesquisa de mercado que diz, olha, eu quero saber todas as empresas, todos os produtores de ovos do Brasil. Entendeu? Ok. Eu faria da Frato. Pô, nós temos 100 mil produtores de ovos, digamos, tá? Ok. Pô, eu vendo só para 2 mil. Pô, quanto que eu posso crescer? Ou eu vendo dos 100 mil, eu vendo para 95 mil, não posso crescer mais. Eu tenho que melhorar meus produtos para que a concorrência não tire esse mercado que eu tenha. Entendeu? Entendi. Então, pô, aí tu consegue ver a tua capacidade de crescimento, certo? Aonde você está no mercado, onde você quer chegar, e também tem aquela coisa que acho que é a maior armadilha para o empresário, que é o céu é o limite. Por quê? Como assim? Me explica mais. Porque eu Porque- sempre ouvi falar que o céu é o limite. Não, porque é o seguinte, tu tem que saber o que te dá prazer na tua vida, certo? Eu gosto de trabalhar, mas eu tenho meu lado lazer, tenho minha família. Então, se eu ficar um workaholic empresário e eu quero ser o primeiro, a minha empresa é a quinta e eu quero chegar no primeiro, eu vou sacrificar muita coisa na minha vida e às vezes eu abro uma empresa para faturar X milhões, só que o que eu já tenho hoje é o suficiente para mim. E às vezes tu querer chegar naqueles X milhões para ser o primeiro, pode te levar à bancarrota, porque tu vai pegar um mercado que é extremamente competitivo, são empresas, às vezes, tu vai entrar com empresa multinacional, tu vai ter que sacrificar margem, tu vai ter que fazer muita coisa, que às vezes, até na análise financeira de um negócio, existem casos, tá, que conforme você vai aumentando seu faturamento, sua carga tributária sobe muito. Então, você o próprio caso da minha empresa, por exemplo, a gente estava vendendo X num ano, no outro ano a gente vendeu X mais 3, digamos. Ok. Só que, em termos de resultado financeiro, os 3 praticamente absorveu 40% da receita em imposto. Então, se eu tivesse mantido aquele cenário ali, aquele crescimento meu ele foi orgânico para mim como resultado financeiro, resultado operacional, mas resultado financeiro em termos de lucro, ele não foi tão vantajoso, ok? Então, cara, você vai fazer uma expansão, você tem que pensar nisso também. Qual é a carga tributária? Porque você começa a ter um lucro real, a sua margem é tudo 100% lucro, então tu já vai pagar, acho que 35% da receita para o governo. Claro que é uma receita maior, mas você tem que fazer um esforço muito grande em termos de resultado para ter uma satisfação. E talvez eu chegue num patamar de faturamento que para mim é suficiente. Não é que eu não queira crescer mais, todo mundo gosta de crescer, mas eu vou crescer mais tranquilo porque eu não tenho o objetivo de ser melhor que os outros. Entendeu? Entendi. E o legal também, às vezes, das empresas, não é chegar no segundo. Eu vi numa palestra, isso foi muito interessante. Todo mundo quer ser primeiro, né? Tu fala qualquer coisa de ramo de negócio, eu quero ser o primeiro da área. Mas o problema de ser o primeiro tá sempre sob pressão. Tu tem que estar cobrando tua equipe, tua gestão, tu tem que estar lá porque é mercado, tudo mais. Tem negócios que o cara tem que ser primeiro. Se tu é uma empresa de bolsa de valores, que o teu negócio não é medido no que tu vende, sim, quanto vale a tua ação lá. Então são coisas mais complexas. Eu não estou falando desse nível de empresa, mas eu digo para o meu empreendedor como eu, ou alguém que está querendo abrir um negócio, então tenta chegar ao segundo, porque o segundo ninguém olha. O terceiro quer passar, o terceiro nem sabe que é o segundo. Eu quero chegar no primeiro. Às vezes esse cara não sabe. É verdade. Entendeu? Cara, é verdade. O segundo lugar ninguém olha. Mas o segundo lugar ele é flat. Ele está sempre no mercado, não tem problema nenhum, ele não se estressa, não tem ninguém querendo matar ele, e ele não quer chegar no cara lá. E a empresa dele é saudável. E ele está tranquilo. Certo? Isso é um. Puxa, é verdade. Eu nunca tinha pensado nessa ideia, nessa hipótese mesmo. Se você for o segundo, você não vai ficar em evidência. Certo. O terceiro não vai saber que tu existe, porque ele tá focado no primeiro. Uhum. O primeiro vai ficar numa pressão violenta, Sim. porque ele não vai querer perder a posição. E Então ele você tem que saber jogar com o mercado sempre a seu favor. E não querer tirar mais dele do que ele pode te dar. Porque você vai ser frustrado. Como assim?
que eu falei, se você quer chegar num ponto que a tua capacidade não vai te entregar, tu vai ser frustrado, não vai conseguir, tu pode perder tudo que tu conquistou. Eu conheci uma empresa aqui no Rio Grande do Sul que fez isso. Ela é uma empresa de embalagem, o cara quis crescer, quis ser o primeiro, só que ele quis... cara, não tinha perna para poder Exatamente. conquistar o mercado. E ele, tipo assim, ó, e ele construiu uma filosofia, ele fez com que os concorrentes acreditassem que ele era maior do que ele realmente era. Mas aí, esse é o maior problema, que é, como eu falei, o sucesso, ele começa a subir a cabeça e as pessoas... A vaidade, ele usou outras coisas aí, entendeu? Ele tirou do raciocínio dele, cara, primeiro eu tenho que ter subsistência, segurança da minha família. Eu tenho uma empresa que tem, digamos, a minha empresa lá são 30 funcionários, eu tenho 30 famílias para sustentar, então eu não posso tomar umas decisões que vão afetar tudo isso, eu deixar perder um negócio que tá bom por ganância ou por visão de vaidade, entendeu? Literalmente, Isso ele era muito vaidoso. Então, e o negócio dele poderia ser bom até hoje. Podia. Crescer organicamente, entendeu? Você também tem um detalhe que tudo são coisas que a gente aprende pela vida, que eu não sei exatamente o percentual, mas se tu de repente crescer tipo mais de 20% ao ano, repetidamente tu pode quebrar, porque tem uma estrutura que ela comporta aquela tua capacidade operacional para um determinado faturamento. Se você cresce muito rápido, exponencialmente, você vai de 10 para 200, tu não tem uma estrutura para atender essa demanda. Às vezes, o que acontece? Tu vai assumir um compromisso que tu não viu, que tu não tem nem crédito no banco para entregar os 200. Tu não tem nem pessoa para produzir. E aí aqueles 200 acabam virando um prejuízo para ti, dos teus 10 tem lá. Então tem que crescer organicamente também. Isso é uma coisa que você tem que pensar. É muito bom você, quero me preparar e quero crescer 100%. Tu tem uma estrutura para atender essa demanda ou tu não tem? Então, a gente tem isso na produção de ovos, por exemplo. O pessoal vai lá e constrói 2, 3 galpões e se preocupa com a venda depois dos ovos que já tem muita produção. E aí o que acaba acontecendo? O preço do ovo, pum! Eu não sei como é que funciona o mercado de ovo. Eu não sei se o ovo é vendido também como commodity. Uma dica que eu dou até para o pessoal da avicultura é talvez utilizar a mesma coisa que o pessoal faz com soja e com outros produtos relacionados à agricultura, que é fazer um hedge de proteção de preço, ou eu não sei se pode vender a futuro ovo, eu não sei se tem esse mercado, eu não conheço. Eu não conheço. O ovo quem dita é o mercado. É o mercado ali. É o mercado. Assim como a soja também, mas ali tem um balcão de negócios que é feito o comércio, né? Tipo o boi, por exemplo, tu compra um boi gordo, você pode a arroba do boi tá tanto, você pode travar esse valor, se aquele valor para ti é suficiente para atingir teu objetivo, ou vender metade da produção para segurar o retorno e a outra tu arriscar que vai subir a mais ou não. Eu não sei se é mercado de... talvez o de aves deve ser como o de boi, não sei se tem... Vou trazer um pessoal aqui para poder falar sobre isso. Isso sim é uma dica de você, um podcast para ensinar proteção de como eu garanto meu lucro em determinado período. Eu travo eu tenho uma produção, digamos a soja, tá? O produtor vai entregar soja daqui a 1 ano, ou daqui a 6 meses. Só que hoje o preço da soja está muito bom. E o que eu faço? Vou no mercado futuro e vendo essa soja por esse preço, já garanto o retorno financeiro e vou só entregar a minha soja. Já estou com a venda feita. Então, o problema é que daí também tem o preço do milho, da soja também. O problema não, mas se for travado, se eu vendi agora, não interessa. O que aconteceu? Se subir, eu vou perder um pouco de dinheiro. Mas se cair, eu garanti a minha lucratividade. Então, a primeira coisa que tem que analisar é isso. Se eu estou num preço atual de mercado que tá bom para mim, a lucratividade está boa, de repente eu não vendo 100% da soja, eu vendo 70% e quero arriscar os outros 30%, mas que mantenha a subsistência total do teu negócio. Claro, tu tem que ter um seguro, porque se, daqui a 6 meses eu vou te entregar soja, mas veio uma seca e acabou com minha plantação. Isso acontece, mas é riscos do negócio, mas todo negócio tem um hedge de proteção. Todo negócio tem. Então, eu não sei se no mercado de ovos teria, né? Mas voltando da Frato Embalagens, a gente tem que saber o tamanho da Frato em relação ao mercado dela. Ela é grande hoje em relação ao quê? Certo? Entendi. Então, e junto a isso, ela consegue sim daí traçar a estratégia de onde ela quer chegar. Tá, o primeiro então é conhecer o mercado. E o segundo? Aí o segundo, sim. Tu tem que ter uma estratégia comercial, tá? Porque o B2B, voltando ao negócio do B2B, que é
o perfil de pessoas que te ouvem aqui, né? Eu sou um veterinário que quero trabalhar para um mercado de aves. Vacinas. Vacinas. Não vai fazer. Por exemplo, assim, ó, olha que negócio legal. Porque assim, eu sou um veterinário que vou abrir uma pet shop. Aí eu vou botar uma loja na rua e vou esperar o quê? A captação de cliente. O que é a captação de cliente? A captação de cliente, tu vai ter que fazer uma publicidade, tu vai ter que fazer um marketing e tu vai ter que atrair esse cliente para tua loja. Ok. Eu trabalho no B2B, ele é totalmente diferente. O marketing no B2B, o B2B não precisa de marketing. O que é? Explica para nós, pessoal que não sabe, alguém, o que é B2B? B2B é business to business, é vender para empresas. Empresa vendendo para empresa. Para empresa. Ok. Por quê? Por que o B2B é um mercado que depende muito da estrutura comercial da empresa? Porque tu sabe onde o cliente está. Certo? Ok, verdade. Isso aí, o que eu preciso? Tá, se eu sou um veterinário que quero vender algum produto para os avicultores, eu vou pegar esse banco de dados, como a Frato vai fazer. Ó, tem 500 avicultores no mercado. Só que eu sei onde eles estão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o telefone e a venda de serviço e de produto, ela é meio similar. O que vai caracterizar o teu sucesso é como tu vai abordar o cliente, se tu vai trazer inovação no que ele já tem, se o teu produto ele é tão bom quanto o do concorrente, o pessoal compra por afinidade, mas não é por preço, porque se fosse preço todo mundo vendia mais barato. Então, tu tem que ter o teu preço de acordo com o teu nicho de mercado. Por exemplo, tem computadores que são mais baratos, bem mais baratos do que eu vendo, certo? E tem o meu nicho de mercado. Então, o meu nicho de mercado não compra o computador barato de entrada. Por quê? Porque ele necessita de requisitos e especificações técnicas para manter um negócio dele saudável. Ele não pode comprar um computador de entrada que um consumidor final compra para usar em casa para ter na sua empresa. Porque ele pode estar sujeito a ter um equipamento desses e um hacker entrar no sistema dele, porque esse computador não tem proteções desenvolvidas para o uso empresarial, sim, uso doméstico, que permitem a vulnerabilidade de roubo de dados. Então, eu estou vendendo para um nicho de mercado. Tem o nicho barato, o nicho de entrada e o nicho mais corporativo. Vou te dar um exemplo, por exemplo, nós temos o próprio da Kilber, por exemplo, que faz equipamentos para gaiola, para postura. Sim. Ou seja, você tem gaiolas muito mais baratas no mercado, mas você compra do Zé da Esquina, mas o pessoal que compra, que precisa em grande escala, qualidade, tem que comprar da Kilber, porque às vezes é uma análise que a gente compra errado por preço, tá? Porque se você compra um produto, é uma gaiola, pô, gaiola, tu olha assim, uma gaiola, tudo bem, mas o tipo de metal que foi utilizado naquele, que é 15% mais barato, qual é a vida útil estimada dessa gaiola? Se tu tens uma gaiola feita com como é que é, vou te dizer, uma espessura de metal muito leve, se você não olha esse detalhe na compra, o seu galinha pode ficar picando e aquela gaiola abrir. Então essas coisas a gente tem que cuidar. Quanto tempo, os 10% às vezes que tu paga mais caro, é a mesma coisa que eu falo às vezes para um cliente, que a gente olha às vezes 5%, 10%, poxa, é muito mais barato. Tá? Mas depende, ok? Eu tô com um cliente e ele tem funcionários que usam o computador. Okay. Aquele funcionário ali, ele paga horas trabalhadas, certo? Então, se ele comprar um produto de durante 4 ou 5 anos, der uma quebra, e ele fica com aquele funcionário parado porque aquele computador não funciona, às vezes aqueles 10% que ele pagou mais barato de comprar o meu, ele perdeu em produtividade dentro da empresa dele. É a mesma coisa quem está comprando uma gaiola. Se aquela gaiola não for suficiente, ou eu tenho que trocar aquela 3 anos, a outra dura 5 anos, quanto é o meu custo disso de valor agregado no negócio? Eu estou investindo em coisas que eu não precisaria investir se eu tivesse comprado bem no início. Então, o preço ele não é importante. Então, você tem que ver especificações técnicas relacionadas ao que você vai adquirir. Então, todos os produtos, eles exigem um padrão técnico mínimo de qualidade. Então, quando você for analisar a compra de uma gaiola, você verifica se a gaiola da Frato... Da gaiola da Kilber. Da Kilber, desculpa. Qual é o padrão de mercado? A gaiola da Kilber. A outra, tudo bem, aquela é 10% mais barato que a Kilber. Só que é o seguinte, a Kilber tem uma espessura melhor, a durabilidade é maior. Cara, vale pagar esses 10% ou não? Se ele achar que, realmente, eu estou pagando por quê? Porque eu estou comprando um produto
com qualidade e especificação técnica. Então você tem que ver, muitos fabricantes eles escondem nos catálogos técnicos as especificações, por quê? Porque ele quer te mostrar que é igual aquele lá, mas realmente o material utilizado é o mesmo, entendeu? Aí é uma questão de mercado. Agora, se a Kilbra quer ser referência, ela tem que ser referência de especificação técnica. Então, o cara, para querer ganhar da Kilbra, tem que construir uma gaiola melhor que a dela. Entendi. Entendeu? Eu estou dizendo isso aí, eu digo em qualquer negócio. Mas voltando à questão de empreendedorismo. Então, eu sou um veterinário e quero... Por que eu falei do B2B? Porque você sabe onde estão os clientes. E o cliente, tipo, digamos que eu queira vender para Avipal, tá? Uhum. E o Alexandre hoje é o comprador da Avipal. Ok. Desculpa, você tem até uma marca que não existe mais, digamos. Não, pode Tá? falar. E o grande pode falar o nome à vontade. Porque ela foi comprada também, e o que É acontece? diferente. Talvez daqui a 3 anos o Alexandre não seja mais o comprador da Avipal. Mas a Avipal vai existir. Sim. E vai estar outra pessoa ali. Então essa empresa vai ser meu cliente para sempre. E o que tu tem que ter? Aí tu tem que entrar na gestão comercial, certo? Você vai ter uma metodologia de conhecimento de mercado. Uhum. Em cima disso, como você vai atender os clientes? Aí você vai ter que ter um CRM, você vai ter que ter uma equipe de vendas, certo? Uhum. Onde é que você faz agora a questão de gestão comercial? Olha, eu identifiquei lá 500 empresas. Cara, e mercado de qualquer negócio, quando for falar com qualquer pessoa, tanto como pessoa física ou como pessoa jurídica, eu comento com meus vendedores. Cara, você está entrando numa empresa, certo? Hoje eu entrei numa empresa e vou ser o vendedor de um produto X, certo? E a empresa me deu 100 clientes para trabalhar, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir onde eu vou entrar nesse cliente. Em qual estágio esse cliente está. E qualquer cliente de qualquer mercado, ele tem só 3 respostas que ele vai te dar. Quando tu for falar com um cliente, tu tem que perguntar para ele... Está um exemplo. Um exemplo lá. Vamos lá. João, meu nome é Alexandre, eu trabalho com venda de copos, certo? Okay. Eu identifiquei que a sua empresa compra copos com frequência, todos os anos vocês compram copos, ok? E ela, sim, João, Alexandre, sim, eu compro copo. E eu gostaria de apresentar meu produto. Aí eu vou te dar, eu como comprador vou te dar 3 respostas. Alexandre, já comprei esse ano. O que eu vou fazer com esse cliente? Meu CRM, vou ligar para ele, se ele compra uma vez por ano, eu vou botar lá no 9º mês, vou ligar de novo pro Alexandre, porque ele vai comprar copo só ano que vem. Ok. Bom, Alexandre, chegou num momento bom, estou cotando copo. O que eu tenho que fazer com esse cliente? Tenho que fazer uma proposta para ele de copos. Alexandre, eu compro copos, não comprei esse ano, não estou comprando agora, mas vou comprar daqui a 3 meses. Então, o que tu começa a falar com esse cliente? Qual é o copo que tu quer comprar? Trabalha com ele a especificação. Qual é o produto que ele quer comprar? Que daqui a 3 meses tu vai estar com a proposta pronta para aquele produto. Então, tu tem 3 respostas. Então, nisso, tu vai construir teu pipeline de clientes. Dos 100 clientes, eu tenho 10 clientes que já compraram esse ano, tenho 30 clientes que estão comprando agora, esse cara que vai me dar o resultado imediato, e eu tenho mais 60 clientes que vão comprar durante o ano. Então, nesses caras, no cara que está comprando agora e o cara que está comprando durante esse ano, tu vai ter o pipeline. Esse mercado aí, esses 100 clientes aí me deram 100 mil de oportunidade de negócio. Se eu quero ganhar 10%, eu tenho 10 mil de venda que eu tenho que ganhar desse cara. Entendeu? Então tu faz a tua média. A tua média, qual é a tua média? A tua média histórica. Você pega os teus resultados, por isso tu tem que ter análise financeira da tua empresa que vai te dar um índice de ganho em cima do teu negócio. Tá? Então, cara, historicamente toda empresa ela tem um número. De 100% das oportunidades que eu participo, eu ganho 5, 10, 15. Vamos falar de frigorífico. Vamos usar um método frigorífico, por exemplo. Tem um frigorífico, quero abrir mercado. Então ele vai lá, vai mapear então todos os possíveis mercados. É que aí já é uma coisa meio diferente, tá? Porque o frigorífico, ele vende um produto de necessidade básica, que é um alimento, comida. Ok. Certo? O que ele tem que ter é em quantos mercados ou empresas que vendem o produto dele, ele tá. Para ele aumentar a venda dele, ele só vai conseguir disso. Entendeu? Primeiro ele tem que ter capacidade de produção. Eu tenho 1000 supermercados para vender. Por que eu só vendo em 100? Entendeu? A única maneira de ele aumentar é a mesma coisa. Ele tem que saber o tamanho do negócio onde ele quer chegar e quantos mercados que ele tem do total.
Se eu tenho 1.000 mercados e eu vendo 100, eu posso crescer 10 vezes, mas de repente eu posso crescer 10 vezes meu faturamento atual. Eu não vou vender 100% dos mercados. Mas, e tu tem que entender por que aquele mercado não compra de ti. Porque eu tenho um contrato com um outro frigorífico e não quero. Tu não quer comprar 5% meu? Começa. Sei lá, aí a campanha. Aí tu tem que chamar o cliente, aí é o vendedor que tem, pela expertise de conversa dele, do profissionalismo dele, de mostrar confiança, que vai convencer aquele mercado que não está comprando o produto dele de experimentar. Certo? E aí, quando tem essa oportunidade, tu chega lá para a produção e diz, olha, eu estou pegando um cliente novo, a gente aqui sim tem que entregar para esse cliente o que a gente prometeu lá na hora de fazer a oferta do nosso produto. Uma embalagem bonita, aliás, uma embalagem... como é que é? Chegar o produto bem embalado, bem armazenado, nas condições todas de processos sanitários. Então, e aí o cara vai ver, pô, essa carne é tão boa quanto a outra. Preço é igual, quem sabe eu vou botar o cara aqui porque eu gostei do vendedor, no sentido de a empresa também é uma empresa confiável. E é assim que tu faz. Então... Aí você falou um negócio, cara, que é uma grande, assim, gargalo das empresas muitas vezes acontece, tá? E nós temos isso muito na avicultura, que é o vendedor, é a pessoa que faz, que tem aquele contato com o teu cliente, cara. Como que eu faço, você como empresário de sucesso, como eu faço para incentivar essa pessoa a literalmente vestir a camisa da empresa e fazer com que ele venda ainda mais, que não seja um conformista? Tá, aí que é o principal desafio das empresas, tá? Como eu lidei com isso? A nossa empresa, nós temos 25 anos e a gente não tem rotatividade, certo? Como assim? Não tenho meus vendedores, a minha equipe é bem antiga, para você ter uma ideia, eu tenho uma funcionária que não é vendedora hoje, ela é tipo uma gerente geral de todas as áreas da empresa. A gente na empresa nós temos os gerentes por área, mas essa pessoa começou comigo com 15 anos também. Puxa vida, cara. Ela começou com 15 anos, ela tá já com... Poxa, eu tô com 52, acho que ela deve estar com uns 48. Imagina, já era para estar aposentada, mas já continua trabalhando. Então, ela é uma gerente geral, certo? Então, a nossa empresa não tem uma rotatividade. As pessoas que chegam lá, elas ficam. Porque o dono da empresa ele tem que ser exemplo, ele tem que ser seguido, ele tem que ser uma pessoa que não adianta eu exigir se eu não mostrei que eu sei fazer. Como assim? Cara, se eu sou um gestor de vendas, no meu caso, tá? Sou diretor comercial, eu comecei do zero, eu comecei vendendo como? Na minha época, voltando à minha época lá de 1000, como é que eu comecei a vender os primeiros computadores? Qual era a maneira que eu ia conseguir vender para empresas? Não faço a mínima ideia. Como? Simples, páginas amarelas. Ah, tá. Você pegava o telefone, eu pegava um segmento. Vou vender, hoje eu quero ligar para todos os escritórios contábeis, porque todos eles usam máquina de escrever e vão precisar de um computador. Então eu pegava lá no página amarela, era separado por nicho de mercado. Então eu ia no escritório de contabilidade e ligava para todos eles. Olha, a gente é uma empresa assim, a gente está começando a trabalhar com informática, vocês estão pensando em adquirir computadores? Eles, estamos começando a olhar isso sim, porque é uma tendência. Então aí tu começa, certo? Ok. Então, desculpe que eu até me perdi, porque eu cheguei na analogia do... Tem que ser o exemplo. O exemplo. Então, eu fui vendedor, certo? Eu atendi o cliente. Então, não adianta eu exigir de uma pessoa uma... Como é que eu vou te dizer? Uma ação, se eu não mostrei para ela que eu também sei, porque às vezes o cara olha assim, o dono da empresa está aqui para trabalhar, para me atrapalhar, não me ajuda em nada, entendeu? Muitos, cara, você tem que ser amigo, inclusive do pessoal de limpeza, você tem que chegar, às vezes tem cara que entra por uma porta, a pessoal da limpeza do outro lado, você passa o dia da empresa, você nem fala com essa pessoa. Isso é errado. Você tem que entender que ela está ali dentro, às vezes ela tem uma necessidade, também a liberdade de conversar com as pessoas. Quando a gente tem um problema, a venda ou algum fato errado acontece, você tem que absorver aquilo e não usar aquele exemplo como uma coisa ruim. Diz, cara, isso aconteceu para nós aprendermos como a gente vai fazer isso para que não aconteça de novo. Pode realmente voltar a acontecer, mas a gente está preparado. Então, tu tem que ser o exemplo. Você tem que estar junto, você tem que saber o que você vai pedir, você tem que fazer para proporcionar também. E dar a segurança, tá? A equipe de vendas, o vendedor ele é motivado tanto pelo salário e pelo comissionamento. Então, você tem que trazer essas duas coisas, elas têm que andar juntas. Primeiro, para ser vendedor, eu sempre quis ser vendedor. E o que eu pensava? Eu nunca chegava numa empresa, poucas empresas que eu trabalhei, mas sempre quando eu trabalhei, eu pensei, não pensava, até que eu tenho acho que uma carteira assinada só, de ter começado a trabalhar cedo por mim mesmo.
quanto é que é a comissão? Eu não queria saber o salário. Entendeu? Sim. Porque como eu tô trabalhando com B2B, quanto é que é a comissão? Cara, qual é o teu potencial de venda? É X. Meu Deus. Se eu sei da minha capacidade de vendas, eu tô numa empresa que tem um produto líder, um produto bom, eu só preciso achar o cliente e a comissão é boa, eu não quero saber do salário, porque eu vou fazer 10 vezes mais aquilo ali, 5, 10, 15 vezes. Certo? Isso acontece muito e é muito fácil isso acontecer nas empresas. O que eu acho que é o lado que o empresário às vezes peca, que também é a questão da ganância, certo? Existem empresas que estabelecem metas e aí você, Adriano, está trabalhando de vendedor lá e você começou a ganhar X. Só que você está vendendo tão bem que isso salário ficou muito alto. O que a empresa às vezes faz? Ela aumenta a tua a tua cota para diminuir a tua rentabilidade. E, cara, se tu Isso tá é uma dentro. puta sacanagem, Mas, cara. Já cara, aconteceu comigo já isso tu aí, viu? cara. Já aconteceu comigo Então- já. Tipo assim, eu tô ganhando tão bem que a E empresa aí- vai lá e aumenta a tua Isso. meta, a tua cota pra te não chegar O que naquilo ali. acontece, cara? Tu tá tirando toda a vibração do vendedor do negócio, cara. Tu não pode fazer isso. Sabe? Tu não pode. Então, primeiro você tem que ser o exemplo. Você tem que mostrar que você conhece. Mostrar pro vendedor que aquele produto que tu tá vendendo ele é muito bom e ter os princípios de cobrar do vendedor, sim. Você tem, cara, não adianta você ter uma rede de clientes e você liga só para 3, 4. O vendedor, não estou vendendo na minha empresa. Cara, tu não está vendendo porque tu não fez o trabalho. Tu não ligou pro cliente. Entendeu? Tem que ter isso. Tu tem que ter dentro da tua... Tu tem 100 clientes, cara, o objetivo que tu faz, quando tu ligar pro teu 100 clientes, tu vai ter uma pizza. E essa pizza vai te dar ali, o formato que eu tô dizendo, de quando tu vai ter que ligar novamente para esses clientes. Eu sei que também é um problema nas empresas, eu passei por isso, que quando tu tem um vendedor que começou a trabalhar na tua empresa e está criando uma carteira, ele está zero negócios, certo? Ele está ali só fazendo prospecção. O que acontece com isso? No momento que às vezes tu chega num nível que tu tem 12, 13 clientes em negociação, que é mandando proposta, fazendo uma especificação de uma venda futura, dependendo do teu fluxo diário de tarefas, você não consegue mais fazer a ligação. Concordo com você. Entendeu? Já E aí tu aconteceu comigo fica isso também. focado no quê? Tu fica focado somente em atender os clientes atuais. E aí quando tu passa os 10, 15 negócios, tu não tem mais nada. Mas isso não é um problema também do vendedor. É uma estrutura que a empresa tem que identificar. Também digo que existem processos que são chamados Kanban, tá? Onde você pode medir a força de trabalho de todos os teus profissionais. Esse processo te permite identificar que a capacidade de trabalho da pessoa dentro da empresa. Ou seja, eu trabalho durante 8 horas dentro de uma empresa. E dentro dessas 8 horas, minha capacidade de atendimento é de 15 pessoas, digamos. Tá? Ok. E você, com a análise de Kanban, você consegue saber, cara, o que está acontecendo? Por que ele está deixando de fazer tal coisa? Porque ele está tendo 30 pessoas. Cara, não tem condições. Se ele é feito o negócio dele para atender 15, eu não posso exigir 30 dele. O que eu tenho que fazer? Aí eu determinar a contratação de um funcionário. O que a gente fez quando a gente identificou esse problema? Eu contratei um funcionário somente para fazer a ligação daqueles clientes que estão sem negócio. Por quê? Porque aí sim eu consegui fazer com que o meu processo andasse de uma maneira coerente, no sentido de que, como o vendedor está cada vez mais especializado em atender as demandas de negócios dele, mas ele também não podia deixar de ligar para aqueles caras que não têm negócio, eu botei uma outra pessoa para cuidar dessa área dentro da empresa. Ou seja, ela vai ligar para todos os clientes que não têm negócio ainda em pipeline. No momento que identificado o processo, vai para o vendedor dele atender. Então, o meu vendedor ele tem um par, que é o Finder, que a gente chama, né? Que vai fazer o trabalho dele, que ele fazia no início, mas ele não consegue mais. Mas se ele deixar isso também de fazer aquilo, quando eu identifiquei isso, o que acontecia? O nosso pipeline começava a diminuir. Por quê? Porque a gente olhava que esse cara faz 4, 5 meses que eu não ligo. Porque não dava tempo. Entendi. Então você tem que ter os períodos de ligação. É a ligação anual, a ligação semestral, a ligação diária quando está negociando e a ligação a cada 3 meses quando está com uma especificação. Então esses são os processos que tu tem que estar junto com o vendedor e mostrar para ele. E tu mostrando isso e também tu tendo um produto de ponta e tu tá fazendo as análises de mercado e mostrando para ele, gente, a gente tem um percentual de mercado que a gente consegue ganhar. Mas para a gente ganhar esse negócio, a gente tem que trabalhar com clientes alinhados com o nosso propósito de produto.
Então não adianta eu oferecer meu produto para um cliente que não compra aquele perfil. Mas dentro dos clientes que compram aquele perfil de produto, eu tenho que estar dentro. E desses caras aí, se vocês fizerem o trabalho de vocês, nós vamos vender 5, 10, 8% do mercado. E aí a gente mostrando que o vendedor, fazendo a parte dele, entregando para o cliente uma certeza que o nosso produto atende às exigências dele, claro que ele vai para o mercado cotar com outros, dou um percentual daquelas oportunidades que a gente tem na rua, nós vamos ganhar X%. E ele, vendo que isso acontece realmente, ele cada vez faz fazer mais, porque o resultado dele vem. Entendeu? Entendi. Isso é uma coisa muito importante. E uma coisa também que nós, numa feira agora, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, da CAVE, eu sentei na mesa com as mestrandas também veterinárias, né? E elas já conheciam o nosso trabalho e elas me comentaram, olha, eu gosto muito de assistir o teu podcast, Adriano, porque a gente quer saber o que o empresário, o que o avicultor, ele quer na hora da contratação. E aí você, como sendo um empresário de sucesso, o que cativa você? O que, na sua opinião, alguém tem que ter, a pessoa tem que ter para você contratar? O que o profissional tem que ter para ser bem vista pelo Alexandre? Cara, a gente tem ali na empresa isso... Aí é feeling. Eu te digo que é feeling, tá? Vou citar o meu exemplo hoje, o que é o meu braço direito na questão comercial, certo? Quando eu contratei ele... Como é que é o nome dele? Vamos falar o nome dele aqui. Pode falar? Pode falar. O Diogo. O Diogo, um abraço pra você, Diogo. Ele é meu braço direito. E a nossa história foi bem interessante, né? Porque eu conheci ele, eu acho que ele tá com... Acho que tá com 32 anos agora, eu conheci ele com 22 anos. Mais ou menos isso, 10 anos de empresa ele fez. Agora, inclusive, ele fez 10 anos de empresa. Parabéns, Diogo. Ele ficou bravo que eu não comemorei. Realmente, cara, eu sou muito esquisito. Já estamos comemorando aqui, o Diogo, te dando parabéns. Eu me lembro direitinho o dia que ele entrou na minha empresa, sabe? O que você viu no Diogo? O que acontece? Vontade. Me lembro o dia que a gente estava fazendo uma negociação. Ele trabalhava numa empresa, né? E ele fez uma venda para um cliente, mas ele estava dos nossos produtos, só que ele não conseguia comprar nossos produtos. Ele só podia comprar através da nossa empresa ou de outras. Mas ele já tinha feito alguns negócios com a gente e ele trouxe essa oportunidade para nós. E falando, eu tô com essa oportunidade, preciso comprar de vocês. E aí eu fechei aquele negócio com ele. E aí, no final de tarde, um dia ele veio conversar conosco, né? Ele entendeu que o nosso negócio, como naquela época que eu olhei, é um negócio muito... é um negócio bom, porque a gente trabalha com uma empresa de primeira linha, então é um negócio que sempre trazia oportunidades, ia trazer oportunidades de venda dele. Ele acreditava no potencial dele de vendas, só que ele estava numa empresa que não entregava um produto e capacidade para ele desenvolver o potencial dele. Ou seja, não deixava ele voar. Porque se tu não trabalha... Desculpa, voltando lá no início, lá que eu acho que eu não terminei de contar, quando eu abri minha empresa, qual era o meu objetivo? Eu vendi computadores. Mas o que eu tinha que fazer? Onde é que é o máximo que eu podia chegar? Eu não podia ter uma fábrica de computadores, certo? Sim. Porque é muito difícil. Mas onde é que é o máximo que eu posso chegar? É ser representante dos maiores fabricantes do mundo. Então, esse foi o meu objetivo. Ali é o máximo, o teto que eu ia chegar. Só isso. E hoje entendeu? você faz. E a gente faz isso. Então, tu tem que trabalhar tem que ter um objetivo. Cara, eu pensei, não vou abrir uma fábrica de computador, não tem condições para isso. Mas qual é o segundo nível abaixo de uma fábrica? Representar uma fábrica. Entendeu? Você ser um canal direto, você está sentado com o cliente e, olha, eu posso lhe faturar. Porque às vezes a gente chega no cliente e diz, qual é o teu diferencial do outro que está aqui? Não, eu posso vender para você direto de fábrica. O fabricante faturar direto para você. E ainda mais, a gente pode personalizar a máquina. Se você quiser uma imagem, você quer o logo da empresa, tudo isso a gente faz diretamente. Diferente de você comprar uma máquina de balcão. Então a gente está perto do cliente, mas o cliente se sente dentro da fábrica, como se estivesse comprando da fábrica. Prestigiado. Isso, entendeu? E está sendo atendido. Eu não estou entrando numa reunião. A fábrica está junto comigo, a fábrica me entende que eu sou um cliente potencial para ele, então ele valoriza isso. Ok, mas voltando, o que você viu no Diogo? O Diogo, eu vi a vontade dele e naquela época eu não tinha nenhuma vaga disponível. Tá? Eu tinha um projeto que eu estava precisando de gente. Eu digo, Diogo, a gente tem uma capacidade eu estava com uma capacidade de vendas da minha equipe, só que eu tinha um nicho de mercado que eu ainda não explorava. Okay. E aí eu disse para ele o seguinte, eu tenho essa oportunidade para ti aqui, eu não vou te dar salário. Vamos fazer uma parceria aqui, porque eu também era uma empresa...
não é que era pequeno, mas também meu faturamento não comportava eu ter mais um funcionário. Eu tinha um negócio, mas eu não tinha uma capacidade atual de contratar novas pessoas, queria crescer e apareceu, tu viu? Apareceu alguém ali e eu cheguei para ele, olha, eu tenho essa oportunidade aqui, a gente não pode te dar um salário, eu posso tentar te dar um ajuda de custo para te visitar os clientes e a gente trabalha de uma maneira meio parceria. O do que tu vendeu eu vou te dar X%. Só que eu fiz uma oferta muito boa para ele. Não vou falar que era, mas era uma oferta boa. Quase cobri parte da sociedade para ele, porque para mim é interessante. Eu tenho 0. E estou trazendo alguém que possa me trazer qualquer coisa de 0 é 100%. É isso aí. Se eu der 10, 15% para ele, eu tô dando parte do negócio que eu não tinha. Sabe? Então, e eu vi a vontade dele. E deu certo. Ele abraçou a ideia, por quê? Ele não foi lá porque eu dei somente o ganho financeiro para ele, mas ele viu que eu tinha condições de entregar para ele o que ele precisava para ele voar. Entendi. Entendeu? Então, o que você viu foi a vontade. A vontade do vendedor. Às vezes você contrata alguém que não tenha a experiência, mas se ele está numa empresa que ele está feliz, que ele viu que valorizam ele, você vai treinando. Porque às vezes eu já tive casos, inclusive, nós tivemos uma época que eu queria montar um outro departamento e eu disse, não, dessa vez eu vou fazer diferente. A gente vai pegar pessoas de mercado. A gente pegou uma funcionária que foi gestora de vendas de uma grande empresa. Chamei ela, olha, a gente tem essa oportunidade aqui, está abrindo uma divisão nova dentro da empresa e a gente quer vir trabalhar conosco, a nossa oportunidade é assim, assim, assim. E ela aceitou e junto com isso a gente contratou mais 5 pessoas. Cara, o que aconteceu? Não deu certo. Por quê? Porque ela veio de grande empresa. E a grande empresa, tu está sentado numa mesa e as coisas caem para ti. Entendeu? Tu tem lá uma estrutura de marketing, tem muita coisa, tu só tem que fazer a gestão. Ali, nós estávamos numa pequena empresa. A gente deu uma oportunidade de negócio, como que eu tinha exemplo dado pro João, e ela tinha que ativar e fazer a gestão. Só que ela não estava acostumada a fazer todos os processos, porque ela fazia uma parte daquele processo, o outro processo, como ela era meio gerente, ela passava para um outro cara, e ali a empresa pequena tem que fazer tudo. Só que para te tirar essa cultura de uma pessoa que já veio de uma empresa grande para uma empresa pequena, é muito difícil. É muito difícil mesmo. E às vezes a pessoa vê aquilo como uma regredir na carreira, e às vezes não é. Às vezes tu vai para uma empresa pequena que ela vai, no início pode ser difícil, mas talvez ela te dê uma oportunidade maior de ganho do que uma empresa grande. Isso dependendo do que tu está fazendo, isso é comum de acontecer. Só que tu tem que acreditar. A pessoa que saiu de uma empresa grande e vai para uma empresa pequena, ela tem que entender que aquilo ali é um momento da vida dela que ela vai ter que escolher. Abrir mão do status, abrir mão da capacidade de auxílio de outras áreas e ela tem que começar a ser um mini empreendedor dentro daquela empresa ali. Eu tenho certeza que isso pode se tornar um sucesso. E até a possibilidade de dela crescer numa empresa menor, é maior do que ela entrar numa empresa grande. Dependendo do status que ela está e chegar numa diretoria, se tem mais 400 na frente dela, ela não vai chegar. Pois então. Isso é muito interessante. Pois então. Mas isso é para qualquer negócio, né? O mercado aviário também tem essas empresas pequenas que estão em expansão, que estão procurando talentos, que existem muitos talentos. Tem gente, e também o vendedor ele é uma coisa nata, né? Certo? Mas tem o vendedor, só que o vendedor precisa de um técnico para ajudar ele na parte de especificação. Então é uma cadeia e um vendedor puxa toda essa cadeia. E depois tem a pessoa que vai fazer a proposta, vai acompanhar a coisa do cliente. Então o vendedor é a base da empresa. E às vezes, cara, eu não consigo entender empresas que olham o financeiro como melhor que o vendedor. O financeiro, o vendedor é a parte mais chata. Cara, só o cara tem que dar conta. Se o vendedor não vender, ele não vai ter o salário dele. Então as empresas invertem os valores da equipe de vendas. É mais ou menos, são os patinhos feios do negócio. Só que eles são a base de qualquer sustentação de negócio, cara. Eu sempre digo que a área de venda, operacional, comercial e operacional, elas sempre entram em conflito, porque o operacional sempre vai botar a culpa no comercial, e o comercial vai dizer que o operacional não executa aquilo que ele vendeu. Isso tem muito, né? Mas aí é uma questão de planejamento da empresa. Mas nós, assim mesmo, a gente trabalha muito com planejamento. Mas como a gente trabalha com produtos e a gente depende muito de estoque de produção e aí produtos importados, e às vezes a gente não consegue ajustar o timing de venda com entrega. Isso tem muito, tá? Acontece muito, mas faz parte do mercado. Agora, tu não vai deixar de vender ou ofertar para um cliente porque tu tá com uma dificuldade de
supply, entendeu? Porque senão tu não vai vender. Sim. Então tudo é ajustado. A gente ajusta, a gente conversa com o cliente, a gente pede um prazo maior, entende, mostra. Às vezes a pessoa aceita, entende, às vezes ela não aceita, aí você deixa de vender, ou você, conforme o contrato que você tem, você é multado, e você vai lá e honra a multa, você recebe menos dinheiro, mas faz parte do negócio, é o risco. Se eu estou entrando para te oferecer um produto e quero te entregar num determinado tempo, te aviso antes que pode atrasar, e você me diz que não, eu entro igual, eu sou sujeito a você me multar, e eu tenho que entender isso como parte do risco do negócio. Certo? E isso acontece também em todos os tipos de negociação. Mas então, se nós estivermos alinhados, dependendo do produto, que não é um produto que necessita de coisas importadas, se você tiver uma gestão de compras com o comercial, isso tende a se estabilizar. Tá? Eu já passei por vários momentos, quando nós tivemos a questão, antes da enchente, a nossa empresa ela estava num fluxo de entregas normais, mas desde da enchente, que nós ficamos praticamente 30 dias fechados, né? Nós levamos quase... agora que a gente conseguiu retornar ao nosso fluxo de entrega normal em relação aos pedidos que nós tínhamos num modelo de negócio que eu tinha antes, que era poder ter um estoque para atender as demandas iniciais. Desde aquela época, fiquei 1 ano nesse processo de reestruturação. Mas aconteceu, não deixamos de vender, não deixamos de trabalhar, mas a gente conseguiu agora equilibrar todo o nosso processo comercial de uma maneira ideal. Também ter em estoque produtos que não são só aqueles que já estão pedidos em carteira, mas para as vendas futuras. Deixa eu te perguntar, você como empresário, você ainda faz as compras da empresa ou você já tem uma pessoa que faz as compras? Porque na avicultura nós temos um grande gargalo. Não vou falar gargalo, que os vendedores, eles falam assim, Adriano, o melhor que tem é quando a gente fala direto com o dono. Porque daí o negócio sai liso. Quando tem o vendedor, quando o comprador, aí vai, volta e tem, não tem poder de decisão. É mais difícil, é mais truncado. Eu também, nesse processo, nos últimos 2 anos, eu comecei a treinar uma pessoa para ser a parte de compras, porque eu era o comprador. Tá? Eu também, além de fazer a parte comercial, eu era o comprador dos processos dentro da empresa. A gente foi criando nossos processos internos. Hoje, a nossa empresa não tem um software de gestão contratado. Todos os nossos softwares de inteligência fomos nós que criamos de mercado. Todos os expertise nossos. A gente nisso também é referência. A gente tem, quando a gente chega no nosso fornecedor, quando a gente exige questões de negociar preço, a gente chega com bases sólidas. A gente entende, mostra para ele como o mercado está se comportando e aonde a gente pode chegar e se eles conseguem entregar aquela capacidade de custo para nós. Porque se a gente não mostrar para eles, eles não tomam o dever de casa, eles chegam e passam um preço para nós e em cima disso a gente tem que tentar vender. Só que os caras, se não botar esse preço aqui eu não vou vender nunca porque a concorrência não está praticando esses preços. Mas como? Daí eu vou lá e mostro todos os dados. A gente tem dados, eu tenho dados desde 2012 dos meus negócios que eu participo. Entendeu? Esse ano, por exemplo, todos os negócios que a gente participou, a gente sabe as margens, quanto que foi o percentual, tudo isso a gente consegue esses dados. Dados para uma empresa, eles são muito valiosos. Então, quando tu é um dono, comprador, como eu era, tá? Tu começa a construir essa base de como tu compra, quais são os valores, porque no caso do comprador, que é um consumidor final, no meu caso, eu sou uma revenda, então eu tenho que minha análise de mercado é o quê? O meu preço tem que estar de acordo com o mercado, só que o meu custo tem que ser menor do que o meu concorrente para eu poder ganhar um negócio. Sim. Então, eu me preocupo com um preço de referência de concorrência. O consumidor final, eu vou comprar esse microfone, certo? Então ele tem um preço máximo que ele vai pagar, certo? Então essas coisas no comprador, que hoje o proprietário da granja, ele é o comprador, o que ele tem que criar? Ele tem que criar rotinas em relação a preços máximos que ele vai pagar, baseado, primeiro sim, no DRE financeiro dele de lucratividade. Cara, eu não posso pagar mais que, digamos, R$2 na embalagem da Frato, porque isso vai afetar a minha lucratividade, porque o meu custo orçamentário está baseado numa embalagem de R$2. Então ele tem que ter o custo da operação dele. E aí, isso se chama análise vertical e horizontal. Onde é que tu identifica os gargalos? Em percentual, não em números. Por exemplo, eu gasto numa empresa, eu gasto 0,1% de compra de papel higiênico. Pô, naquele mês veio 0,3%. O que aconteceu aqui? Então, tu consegue identificar quais são os pontos que estão fora da curva dentro da tua empresa.
certo? Entendi. E aí, então, o proprietário ele tem que criar então essa rotina. Eu compro sempre as mesmas coisas, mas ele tem uma planilha, uma gestão que ele criou de como é que ele. Qual é o preço médio disso aqui? Cara, meu preço médio é R$ 10. Então tá, R$ 10, margem 10 de 9 a 11, então. Então, se eu comprar de 9 a 11, eu vou estar dentro do meu orçamento, então eu posso ter um comprador, cara, só que tu não pode passar disso. E o que tu faz? Tu cria, sim, um programa de comissionamento para o pessoal de compras, mas tem que ser muito cuidado com isso, tá? Para ele, até o comprador tem que confiar na pessoa, para ele não criar aquilo ali como uma rotina de regra e tentar burlar o processo de compras. E eu digo que comprei por 5, mas não comprei por 5, estou comprando por 6, mas estou mandando por 5 no cliente. Tu tem que dar uma comissão em cima do resultado dele. Por exemplo, eu tenho um custo que é R$ 100 e ele conseguiu comprar por 99, certo? Ok. Então eu tenho R$ 1 de desconto aqui. Desse R$ 1 de desconto, eu posso passar para a equipe, remunerar a equipe de compras, porque ele está me ajudando a economizar do meu custo padrão. Então, dentro do final do ano, isso é bom fazer ou semestral ou anual, que tu cria um modelo de bonificação para o comprador. Cara, a nossa rentabilidade é X. Baseado no que tu conseguiu de desconto, eu estou ganhando Y. Então, desse valor, eu vou te dar um percentual. Digamos assim que um granjeiro lá fature 50 milhões por ano, tá? E ele gaste, sei lá, grosso modo, 30 milhões de custo do negócio dele, certo? E dentro do orçamento dele, o custo era 30 milhões, certo? Ok. O comprador conseguiu economizar R$ 500 mil. Então ele está ganhando mais 500 mil. Ele está aumentando a quantidade dele. Então não é justo ele passar esse mérito do comprador para o comprador. Certo? Mas isso não vai travar também, por exemplo, tá? O comprador ele vai comprar Cara, não tão bons produtos. Não. Como eu te disse, tu, como gestor de compras hoje, tu vai determinar os critérios. Cara, tu não vai passar disso aqui, ó. Minha marca é tal, a gente tá comprando, tá fraco. Agora eu vou trazer outra marca. Tá, me prova primeiro que a gente vai trocar isso aqui. Por que tu tá trocando por isso? O comprador vai ter que mostrar pro dono do aviário que aquele produto é tão bom quanto. Tu não pode perder qualidade. Tu pode olhar outras marcas, mas o quesito qualidade dos teus princípios, que hoje, quando eu sou comprador, eu estou comprando, eles têm que ser mantidos. Esses princípios. Como eu falei no início, você não pode ter um comprador que queira te ludibriar. Eu vou baixar o custo comprando um produto de outra qualidade. Não, mas aí é uma questão de tu doutrinar e tu tem que acompanhar sempre. Todo dono tem que acompanhar a compra, porque às vezes se tu deixar 100% na mão do comprador, ele pode estar realmente comprando até mais caro do que tu comprava antes. Entendeu? Verdade, a gente tem esse medo, mas às vezes tu delegar para alguém que tu possa moldar e mostrar os parâmetros, você ganha em produtividade de outras áreas que você está precisando de atenção e tu está dando preço na compra. Meu negócio não é comprar aqui, meu negócio é eu ter uma gestão melhor, cuidado de outras áreas dentro da empresa. Isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a ter dificuldade de ajudar outras áreas porque eu estava só envolvido com compras, consumia muito tempo. Mas agora, então, quando eu fui fazer o processo de compras, a gente criou uma cadeia, compras nessa compras, é receber, entregar para o produto, chegou no prazo, acompanhar se a produção do equipamento, se vai vir de acordo com o prazo de entrega acordado, se não vier, nós temos que ver com a fábrica o que a gente pode fazer, como é que a gente antecipa a produção. Então, é N coisas que envolvem em cima disso. Não é só simplesmente eu te mandar uma ordem de compra e eu recebendo lá, a gente vai ter uma certeza que vai te entregar aquele produto naquele prazo específico. Então, é uma cadeia de negócios que envolve o setor de compras. Né? Show, Alexandre, que bate-papo maravilhoso. O que você achou do podcast? Assim, é tranquilo? Era aquilo que você estava imaginando? No início a gente pensa que é difícil falar na frente do microfone, a gente não precisa da primeira vez, mas depois a gente esquece que, como tu falaste, nos 4, 5 minutos tu esquece que ele existe, né? É verdade. Porque depois você mergulha numa linha de raciocínio e por isso que eu acho que o podcast ele vem muito a nosso favor, ele é muito bom porque não é o sim porque sim e o não porque não. Existe uma base, uma linha de raciocínio que a pessoa precisa explanar ali na hora da sua explicação. E uma pergunta que eu faço para todos, tá? E eu sempre tenho resposta diferente Alexandre, qual é a dica que você dá hoje para alguém que vai começar no empreendedorismo, tá? Que você gostaria de ter recebido quando iniciou? Vou melhorar a pergunta. Se você tivesse a oportunidade, tá? De entrar numa máquina do tempo e falar com você mesmo, lá com 17 anos de idade, o que você falaria para o Alexandre?
primeira coisa, estudar a gestão financeira, fazer uma análise de mercado do negócio, de caber a capacidade que eu vou ter de empreender, vai me ajudar a atingir aqueles resultados. Eu tenho que aprender a separar o meu resultado com o lucro. Não entender que uma venda de R$100, aqueles R$100 é meu lucro. Eu tenho que ter uma formação inicial de capital de giro para te começar um negócio, para ele andar de uma maneira coesa, para te evitar surpresas no futuro. Então, o primeiro conselho que eu dou, existem vários cursos de gestão financeira, inclusive eu mesmo mudei o meu processo de empresa quando eu fui fazer isso, porque incrivelmente, a gente aprende até a calcular custo, sabe? Então, se tu vai abrir um negócio, tu compra todo mundo vende essa caneca por R$10, tudo bem, mas o meu custo para produzir essa caneca é quanto? Será que eu estou produzindo com o custo certo? E a margem que eu vou... Porque quando você faz a análise do negócio antes de começar, você tem todos esses paradigmas de valor, se ele é viável, se não é, de uma maneira correta. E incrível que pareça, você consegue calcular custo até para um veterinário, por exemplo, quanto vale a sua hora. E baseado nesse dado, você faz um planejamento assim, ó, por exemplo, eu preciso ganhar tipo 10 mil por mês para viver, certo? Então, o curso te ensina, se você é um prestador de serviço, quanto que você tem que cobrar a hora para que você atinja esse objetivo. Dentro disso, dessa análise, ele vai te dar tanto o resultado financeiro que você quer por mês, mais os custos. Você vai aprender que para ganhar tipo 10 mil por mês, eu tenho que faturar 15 mil. Para faturar 15 mil, minha capacidade de hora é 6 horas por dia, eu tenho que cobrar R$200 a hora, digamos. Mas tem coisas também que ele ensina que é bem interessante. Eu sou o diretor da empresa, digamos, tá? Ok. A minha hora é R$100. Eu estou contratando gente, mas eu dou um atendimento diferente para o cliente. A minha hora é mais cara que eu mandar um funcionário. Então, se eu for te atender, eu posso te cobrar 100, mas se o meu funcionário te atender, ele vai te cobrar 80. Então, tem que mensurar isso. Níveis de conhecimento em relação a níveis de valores. Isso é uma coisa que o gestor de cursos te ensina. As ferramentas te ensinam isso. Você quer montar um produto, você é uma indústria, ele ensina a calcular como você faz o custo. Você não é uma indústria, você quer vender um produto para um aviário. Ensina como calcular o preço final. Eu estou comprando, eu sou representante de uma fábrica, recebo por R$100, quero vender por 150. Mas aquele valor é de mercado, ele calcula o preço, ele ensina a calcular o preço. E também te dá dicas de gestão, de cálculo de margem de contribuição, custo fixo, custo variável. E eu sempre falo para os meus vendedores e para o pessoal da empresa lá, né? Qual é o melhor custo que a gente tem? O melhor custo é o custo variável. Quanto maior o teu custo variável, maior será a tua receita. O custo variável está totalmente determinado ao custo de produção, de gerar receita. Então, por exemplo, o que é custo variável? O custo variável é eu comprar quanto mais eu comprar computadores da Lenovo, significa que eu estou vendendo mais. Então, quanto eu mais gastar em pedidos da Lenovo, o maior vai ser minha rentabilidade. Eu não posso gastar mais pagando folha de pessoal do que comprar na Lenovo. Se minha folha pessoal for maior que o meu volume de compras, eu estou com um problema financeiro aqui. Entendi. Então, o custo saudável é o custo variável. Show. Nossa, gostaria de te agradecer muito. Quando o papo é bom, ele passa muito rápido, né? Sim. Mas que bom, Adriano, que você gostou. Tranquilo, curtiu mesmo o podcast? Curtiu mesmo, sim. Pessoal, aí se alguém achou muito rápido, nós teremos um capítulo de volta aí, volta o podcast e escuta de novo. Espero, Adriano, que tenha, com minha experiência, apresentado um resultado satisfatório para o podcast e para as pessoas que me ouviram. Não sou o dono da verdade, mas é a experiência de vida que eu tive e, gente, deu muito certo e acredito que todo mundo tem seu lado empreendedor e pode sim arriscar e no futuro ter um bom negócio para o seu sustento e a sua felicidade, tanto pessoal como profissional. Show. Eu digo pro pessoal. Inclusive, só para finalizar, hoje está indo, que nós estamos gravando no dia 13 de agosto, está indo ontem, dia 12 de agosto, foi um episódio do Reginaldo, da AgroEnergy, sim, que nós gravamos um dia depois que a gente foi no churrasco lá, eles se encantaram lá. Isso só é legal, elogios, cara. Foi um papo muito legal no dia anterior ali, e é legal a gente, como tu falaste, a gente ter uma rede de relacionamento, ela te traz conhecimento, certo?
E uma coisa que um cara também me disse que você não, quando estiver sentado na mesa e você for o melhor na mesa, você tem que começar a rever os seus contatos, porque a gente tem que ter sempre pessoas melhores que a gente tem que aprender. Quanto mais a gente ter pessoas, não olhar isso como um fato de inveja que o cara é melhor que você, não. Você tem que pegar dele o que ele teve de bom, como ele chegou naquilo lá, e tentar pegar daquela pessoa o melhor dela para se inspirar, para ter um sucesso tanto profissional como pessoal. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre cativar os amigos, conhecer gente nova e dentro dessa gente nova trocar ideias e experiências, porque o mundo foi moldado assim, com as pessoas conversando e discutindo coisas por um futuro melhor de todo mundo. Isso mesmo. Concordo plenamente, nosso muito obrigado. E você realmente é um poço de conhecimento, estratégia. Você sabe literalmente o que está falando, você sabe literalmente negócio. E tomara que o pessoal aqui da avicultura possa consumir um pouquinho do teu conhecimento, né? Da tua trajetória, teu trajetória de vida, o profissional, o negócio. Cara, isso é muito, muito, muito importante, muito legal. Te agradeço imensamente por você ter cedido o que você tem de mais valioso, que é o seu tempo. Isso. Muito obrigado. Agradecer também os nossos apoiadores. Gostaria de agradecer a Frato aqui, que está apoiando nesse episódio. Agradecer também a Fujikura, a Quilbra, a Smutec, a Novogen e também a AgroEnergy. Pedir para você nos seguir lá no Instagram, pedir para você se inscrever no YouTube e o pessoal queira se teve a simpatia, queira te seguir na tua rede social, Cara, pode? Né? Poder pode, mas eu não tenho, cara. Tá bom. Tá bom, então. Eu sou dessa parte aí de Beleza. Instagram, eu só tenho meu WhatsApp ali, não Show. tenho Facebook também. Coisa boa, eu quero que você... Futuramente, quero que você volte para a gente tratar de outros assuntos ali, porque nós temos outros assuntos que... Se eu puder ser útil para o ramo de avicultura, podem contar comigo, sim. Eu acho que troca de experiências é o que a gente mais precisa nesse momento aí. Não nesse momento, mas durante toda a nossa vida a gente vive para isso também, né? Estamos aí à disposição. E a gente traz pessoal de todos os ramos aqui, pessoal da suinocultura, pessoal de cara também de bovinocultura. Eu quero trazer também pessoal de peixe também. Peixe, o que é, produtor? É piscicultura, né? Piscicultura, né? Piscicultura. Trazer o pessoal, indústria, tudo, porque quando nós estamos no agronegócio, ou seja, empresa... Na realidade, o que falta para esse país, tá? Que eu entendo, é tratar o agro como deve ser tratado. Porque o agro, eu entendo, eu não consigo... Eu assim, nessa parte, assim, tem uma coisa que eu gostaria de entender, tá? Porque o Brasil, ele é tratado como um celeiro do mundo. Só que eu acho que para o povo brasileiro, o agro seria o nosso ouro, ok? E a gente, como o agro ele é tratado como commodity internacional, é vendido em bolsas, não no Brasil, mas eu não sei, e o mercado é ditado por valores de mercado, né, de commodity, preço diário, mas a gente tem uma capacidade enorme de ser, e é o celeiro do mundo, todo mundo diz. Como a gente não usa esse potencial de mostrar para o mundo, cara, vocês têm que olhar para o Brasil diferente, porque se acontecer uma coisa com a nossa, como é que eu vou te dizer, com o nosso meio ambiente aqui, a gente pode sim ter problema em relação à produção de comida. E não sei, eu acho que deveria ser feita uma lição de casa, principalmente para os políticos e gestores do agro, cara, se o Brasil parar de fornecer alimento para o mundo, o que acontece no mundo? Pois então. Entendeu? Eu acho que nessa maneira a gente conseguiria mostrar para o mundo a nossa importância, tá? Trazer o Brasil, que o nosso ouro é esse. Nosso ouro é o agro. A gente não é bom em produzir indústria, nossas indústrias, não é que não sejamos bons, a nossa capacidade de investimento é muito maior do que nós investirmos e fazermos o agro cada vez mais ser nosso ouro, do que a gente ter indústrias de veículos e etc. Nossas próprias do Brasil, não digo que as montadoras mas a gente virar um país industrial. A gente não vai fazer isso. A gente é um país agro e temos condições de ser o maior país agro do mundo. Acho que também já somos o maior país agro do mundo. E é mostrar para o mundo que esse é o nosso valor e o Brasil ele é relevante no mundo para
em relação ao agro e é isso que a gente falta, isso que a gente não conseguiu mostrar para o resto do mundo. Mas vamos... E aí eles aproveitam, eu acho que eles usam o agro como uma terceira escalão dentro da economia, justamente para não deixar que o país apareça como deveria aparecer no mundo. Concordo com você. Mas esse é um trabalho mais da nossa classe política, né? Sabe? Eu sei que teve uma estrutura em termos de análise de como a gente faria o Brasil ter sucesso, né? E dentro dessa estrutura estava a questão de cobrar impostos da parte agro, mas com um monte de incentivo, reduzir. O Brasil não é bom, por exemplo, em produzir muitas coisas. Então, reduz o custo de compra desses produtos, carga tributária, para o povo poder consumir. É isso aí. E explore e investe no mercado agro, aumenta a questão de exportação desses produtos, que daí essa receita vai aumentar o potencial do Brasil e o Brasil vai ter alimento para o povo e conseguir ter produtos que a gente não é bom de produzir com preços acessíveis. Porque às vezes tu pega ali, tu paga um produto que custa 5 mil no Brasil e no resto do mundo é R$2.500. A carga, mas cara, a gente precisa consumir isso aí. Então por que não dá chance de a gente ter um produto similar ao que o mercado mundial paga e tenta de uma maneira mais objetiva em gerar receita e pagar impostos, coisa que a gente é boa, mas mostrar que a gente está cobrando mais caro. Pô, o Trump não está exigindo taxações extras para vender para o mundo os produtos lá para os Estados Unidos. Por que a gente também não pensa, cara, se nós somos o melhor produtor de arroz do mundo, a gente quer 10% a mais. Se você não comprar da gente, vai faltar. Mas não digo de uma maneira, não como uma guerra comercial, mas para valorizar o Brasil. Mas isso aí, a gente já entra numa outra questão, sim. que é educação, que é politização. Eu sei, mas é uma coisa que eu E acho... nós não estamos aqui para julgar claro que não. Política e toda aquela questão. Novamente, Alexandre, já estamos aí 1h e pouca já, 1h30 já, 1h40, mais. Foi demais, eu acho, né? Mas tá bom, depois a gente faz os cortes ali, reduz um pouquinho. Nosso muito obrigado novamente. Nosso valeu. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde.